Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao movimento Livres do Casulo. É hoje para você viver a liberdade de ser quem você é. Aqui é o Tamer, nosso tema é Na Vida Tudo é Comunicação. Então você vai ver, hoje você vai saber o que é e o que não é comunicação, por que ela é importante, o que fazer e o que evitar para se comunicar bem. Eu vou ensinar uma técnica para você expandir a sua identidade e melhorar a sua comunicação intrapessoal. Então vai se ligando aí. Muito bem, vamos definir o que é comunicação, ok? Há pessoas que acreditam que comunicar bem é ter uma boa oratória, né? E etc. É muito mais do que isso, ok? É muito mais do que isso. Então vamos lá. Comunicação, cara, se refere às nossas relações, ok? Então se liga nisso. Então, comunicar é tornar comum, ponto. Ok? Então, comunicar é estabelecer relação, é estabelecer ligação. Simples assim. Simples assim. Então, hoje especificamente, nós vamos falar da comunicação intrapessoal, que é a sua relação com você mesmo, com você mesma. E por que isso é importante? Né? Isso é importante porque a comunicação que você estabelece com as outras pessoas, a comunicação que você tem com os outros, depende dessa comunicação intrapessoal. Então se liga numa coisa, não existe não comunicação, não existe não relacionamento, ok? A vida é um emaranhado de relações, isto é a vida. Então, você está o tempo todo se relacionando com você, ou com o mundo, ou com as outras pessoas. De maneira que a sua relação intrapessoal tem a ver com a sua visão de mundo e com a sua visão sobre você mesmo, sobre você mesmo. Então anota aí. A sua relação intrapessoal tem a ver com a sua visão sobre o mundo, sua visão de mundo, seu mindset. A galera gosta, eu vou até anotar o mindset aqui. A galera gosta de chamar de mindset ou modelo mental, como eu prefiro. Então, visão de mundo é modelo mental, é mindset, ok? Então, a sua relação intrapessoal tem a ver com a sua visão de mundo, tem a ver com o seu mindset, tem a ver com a sua autoimagem, tem a ver com a sua visão sobre você mesmo, sobre você mesma. Essa é a importância da comunicação intrapessoal. Então, o que eu estou dizendo com isso? Se a sua comunicação intrapessoal é pobre, é ruim, é limitada, a sua autoimagem é pobre, é ruim, é limitada, a sua visão de mundo é pobre, é ruim, é limitada. Também é. Então, a sua comunicação, cara, com os outros tem a ver com com o seu conhecimento sobre a pessoa que você é. Entendeu? Então, por exemplo, eu gravei um podcast que foi ao ar hoje com a Paulinha Oliveira, que é uma queridona que está aí. Então, em algum momento do podcast, ela diz assim, eu não imaginava que conseguiria ser mãe. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu não me imaginava capaz. Então, veja, hoje ela é mãe. Hoje ela é mãe. Novinha, a criança tem 4 meses, ok? Então, o que a impediu de ser mãe ao longo de muito tempo? A imagem que ela tinha de si mesma. E o que isso tem a ver com comunicação? Porra, a imagem que eu tenho de mim mesmo é comunicação intrapessoal. Por isso que eu estou dizendo, não existe não comunicação, não existe não relacionamento. Bota isso na sua cabeça. Por isso que eu estou dizendo que comunicação é muito mais do que você ter uma boa oratória. Comunicação é muito mais do que você ter uma voz bonita. Comunicação é muito mais do que você ter uma postura altiva. É muito mais do que isso. Então, a sua atuação no mundo, a sua liberdade ou não de ser quem você é, tem a ver com a sua autoimagem, tem a ver com a sua comunicação intrapessoal, tem a ver com o seu mindset, tem a ver com a sua visão de mundo, ponto. Então, visão de mundo pobre, visão de mundo empobrecida, limitada, ruim nesse sentido, de limitada, de encapsulada, vida limitada, vida empobrecida. E eu não estou falando de dinheiro, né? Se dinheiro fosse o problema, era o menor problema. Porque eu tenho muitos alunos e alunas que têm dinheiro à vontade, o problema não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é a pessoa tem um vazio existencial violento, a pessoa não se encontra na sua vida, a pessoa está metida em adições, ou seja, droga, alcoolismo, enfim, e todas as práticas nocivas, porque ela está buscando a si mesma, tem um vazio existencial, ela não se encontra na sua vida, ela não se acha. Às vezes tem uma vida profissional tranquilo, cara, estudou, é capaz, é competente. O que é isso, Tamer? Comunicação intrapessoal. Quando o sujeito parte para uma dessa, droga, adição, qualquer tipo de adição, depressão, ansiedade, todas essas questões emocionais são problemas de comunicação. Tamer? Escreve aí, queridão e queridona. Todos os problemas do ser humano, 100% dos problemas do ser humano são problemas de comunicação. Como especificamente?
se você tem problemas de relacionamento com os outros, é falhas de comunicação. Né? Se refere, isto significa falhas na comunicação. Então, eu com a minha mulher, a porrada come todo dia. Eu com meu marido, a minha porrada come todo dia. Eu não me entendo com os meus filhos não se... Comunicação, óbvio. Você não está conseguindo se comunicar com essas pessoas e vice-versa. Isso é óbvio. Problemas no trabalho, não me entendo com... Por que as pessoas são demitidas hoje? Gente qualificada, gente com formação, porque hoje a formação está mais fácil do que alguns anos. Só que as pessoas não se entendem. As pessoas não conseguem se entender. Por que elas não se entendem? Porque elas não sabem se relacionar. Por que não sabem se relacionar? Porque não sabem se comunicar, ponto. É assim. Agora, vamos falar para dentro. Baixa autoestima, depressão, ansiedade, uso de droga, problemas na comunicação, isto é, esse sujeito que tem um vazio existencial, este sujeito que sofre, este sujeito que está em depressão, este sujeito que está em crise de ansiedade, ele tem uma falha na comunicação intrapessoal. Isto é, na maneira como ele se percebe, na maneira como ele percebe o mundo. É assim que funciona. Claro, salvo os casos em que há um problema psiquiátrico. A pessoa tem um transtorno bipolar. Aí é uma outra parada. Aí nós estamos falando de um problema químico do cérebro, da química do cérebro. Fora isso, é comunicação intrapessoal. O sujeito está deprimido. Beleza, ele está deprimido. Tem algum problema? É algum problema bioquímico do cérebro? O sujeito tem algum problema bioquímico? Não. Então é uma questão de comunicação intrapessoal. Ponto. Entendeu, queridão, queridona? Então a sua comunicação intrapessoal tem a ver com quem você é. Então se liga no seguinte, você está o tempo todo se relacionando com você, que é o diálogo interno. O que é diálogo interno? É aquela voz que fala na sua cabeça o tempo todo. E não importa o que ela fale. Em geral, ela fala coisas ruins, não é? Porque se ela falasse coisas boas, o mundo não era essa merda que é aí. As pessoas não estavam se matando, o Brasil não era o campeão mundial de pessoas com transtorno de ansiedade, são 9,3% da população. O Brasil não estaria também entre as principais no mundo com problemas de depressão, são 5,8% da população brasileira tem depressão. Então, se o diálogo interno fosse bom, a gente não estava nessa merda. O que é diálogo interno? São as coisas que eu digo para mim, são as coisas que eu falo para mim. A minha incansável discussão mental, aquilo que eu fico o tempo todo dizendo, caramba, eu não sirvo para isso, eu não dou para aquilo, eu não sei ser mãe, eu nunca vou conseguir ser mãe, eu nunca vou conseguir Quando você se compara com os outros, o que é? Diálogo interno, é você falando para você mesmo, pô, eu sou uma merda, aquele lá, aquela pessoa é sensacional, ou eu sou sensacional, aquela pessoa é uma merda. Então, em ambos os casos, para o bem ou para o mal, como vaidade ou como baixa autoestima, quando você se compara com os outros, o que é isso? É diálogo interno, é comunicação interna, é você falando com você mesmo, tá certo? Ou você se relaciona o tempo todo com você ou com os outros. Barulho mental está dizendo, Sidney, é isso. Ou você está se relacionando com pais, com filhos, companheiro, companheira, amigos, colegas de trabalho, ou seja, com o mundo. A vida é um processo sistêmico, é um processo de interações, queridão e queridão. Então, como é que a gente faz em geral? Qual é a grande dificuldade? Se liga no que eu vou dizer para você agora. Qual é a grande dificuldade do ser humano? É porque a sua relação com os outros define a sua autoimagem e a sua autoimagem define a sua relação com os outros. Ou seja, você não sabe o que é mais... Como é que é? Se Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. Então eu vou repetir, anota aí. A sua relação com os outros define a sua autoimagem. Então as pessoas com quem você anda definem a pessoa que você é. É também? É. E por que é? Porque você vai aprender com elas a forma como elas funcionam e daqui a pouco você está funcionando igual. O homem é fruto do meio, o ser humano é fruto do meio. Sempre foi assim, a gente aprende isso na escola. O ser humano é fruto do meio. Aí há um momento, aí começa o problema, porque a sua autoimagem passa a ter base na opinião dos outros. A sua autoimagem, anota aí, ela é fruto da opinião dos outros, a começar dos seus pais. Então, seus pais determinam, né, a relação sua com seus pais determina a sua autoimagem. Aí você vai, como eu, como a Paulinha, que me referi agora, minha aluna, que está no podcast aí que você pode ver, a gente vai expandindo a nossa identidade, a gente vai saindo do condicionamento dessa autoimagem medida pela régua dos outros, compreende? Você vai saindo do condicionamento de uma autoimagem medida pelo olhar das outras pessoas. Aí melhorou bastante. Significa que eu tenho uma identidade, uma autoimagem fortalecida agora, expandida. Eu tenho uma autoimagem com base nas minhas próprias percepções. Melhorou bem, né? Melhorou bem. A partir daí eu começo a ser agente de mudança no mundo. A partir daí eu começo a ser agente de influência no ambiente. Aí troca o processo.
Eu deixo de ser fruto do meio e passo a ser agente de transformação do meio. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, queridão e queridona. Porque todo mundo aí, 95% das pessoas é fruto do meio, vai na boiada, todo mundo condicionado. Então, na medida que eu tenho autoconhecimento, tenho uma identidade fortalecida, eu deixo de ser parte condicionada do sistema e passo a favorecer a mudança do sistema. É o que acontece com a borboleta e com a lagarta, que são a metáfora que a gente usa aqui. O que acontece com a lagarta? A lagarta, ela bate numa árvore, ela destrói a árvore. Enquanto ela não devora a árvore inteira, ela não sossega. Aí você vê um grupo de lagarta, vai devorar a árvore. E a borboleta o que faz? A borboleta poliniza. É diferente. A borboleta ajuda a transformar para melhor. Então, uma pessoa com uma autoimagem fortalecida, ela ajuda a mudar o mundo para melhor. Ela muda-se a si mesma, óbvio. Como que ela muda-se a si mesma? Gente, vai fazendo pergunta aí que eu já vou responder, tá? Como é que ela muda-se a si mesma? É muito simples. Hoje eu sou o Tamer do jeito que me percebo. Então, o jeito que os outros me percebem, foda-se, não interessa. Também não interessa. Eu não estou dizendo que as pessoas não interessam. Eu não estou dizendo que as pessoas são desimportantes, não. Elas são muito importantes, inclusive você que está aqui me assistindo. O problema é que eu não posso basear minha vida na opinião das outras pessoas, senão eu fico maluco. Nós temos aqui, 30 pessoas na live. Se eu me basear na percepção de cada um de vocês, são 30 para mim. Como é que eu vou me orientar com base no olhar de 30 pessoas que eu não sei nem quem são? Fica muito complicado. Então, hoje eu tenho uma consciência de mim mesmo. Então, eu preciso ter, a partir dessa consciência, eu preciso ter a condição necessária, o ferramental necessário para manifestar essa minha verdade, para manifestar essa pessoa que eu sou. Amanhã eu sou uma pessoa melhor do que hoje. Por que eu sou uma pessoa melhor do que hoje? Porque a vida é um processo evolutivo, queridão e queridão. Então, se eu estou num processo de desenvolvimento de consciência constante, de elevação da minha consciência e da minha existência, amanhã, necessariamente, eu tenho uma identidade mais expandida do que a de hoje. Amanhã, a minha percepção sobre mim mesmo é mais rica, é mais potencializante. Então, uma boa comunicação é a base de tudo, sim. Larissa, presta atenção, Larissa, sem comunicação não há relacionamento, sem relacionamento não há nada. Como não existe não relacionamento, você está o tempo todo se relacionando. Seja de maneira eficiente, seja de maneira ineficiente. Você está o tempo todo se relacionando e se comunicando, nem que seja com você mesmo, com você. O monge eremita, aquele sujeito que está lá enclausurado na cela do convento, ele se comunica, Tamer, claro, com ele mesmo, com ela mesma. A freira que vive em clausura, como é que era o nome daquela irmã que viu Ave Maria, que viu Nossa Senhora? Lúcia, acho que é a irmã Lúcia, dos 3 pastorinhos lá, desculpa se eu estiver falando bobagem, acho que é pastorinhos, que viram lá a Virgem de Fátima, essa irmã viveu enclausurada, acho que Lúcia. Ela vivia em clausura, mas vocês acham que ela não se comunicava? Se o tempo todo, com ela própria, o tempo todo. Então, qual é o problema? Por exemplo, quando o sujeito está em desespero, está deprimido, está ansioso, ou está qualquer coisa, ele diz assim, vou largar tudo e vou embora. E o problema continua, por quê? Porque ele vai junto. Então não é uma questão de mudança geográfica, é uma questão de autopercepção. Entendeu? Porque se mudança geográfica resolvesse, queridão, era muito simples, você muda daí, muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, estava resolvido o problema. Só que a pessoa vai junto. O que significa isso? Significa que ela está o tempo todo comunicando o mundo para ela. Ela está o tempo todo percebendo-se a si mesma e percebendo o mundo. Isso define a maneira como ela se comporta. Então amanhã eu sou uma pessoa mais ampla, mais rica no sentido do modelo mental, no sentido das emoções, no sentido do meu potencial. E amanhã eu vou manifestar a minha verdade, né? Amanhã eu continuarei sendo quem sou. Então esse processo de ser quem você é um processo de expansão, cara. Você entende isso? O processo de ser quem você é um processo de expansão. Porque hoje você é uma pessoa, amanhã você é melhor ainda, no sentido não é no sentido de mudar você, de transformar você, mas no sentido de você chegar mais próximo à sua essência. Você vai deixando o condicionamento, né? Que nem a lagarta, que nem acontece que nem é horrível, do mesmo modo que acontece com a borboleta. Então a lagarta vai virando crisálida, passa pelo casulo, depois vira borboleta. É isso. Eu nunca vi borboleta virar lagarta. Eu sempre vi acontecer o contrário. Então, cada dia eu vou manifestando a pessoa que eu sou e necessariamente, se eu estou num processo de desenvolvimento pessoal, cada dia eu sou uma pessoa mais rica, mais próxima da minha essência. Mas e aí, Tamer, como melhorar a autoimagem? Queridão, Daniel, que pergunta boa. Como que faz? Autoconhecimento, queridão. Desenvolver a minha própria autoimagem, desenvolver a minha própria autopercepção com base, de novo, nos meus referenciais e não nos referenciais
alheios. Chega um momento, gente, que a gente vai amadurecendo na vida, e não é amadurecendo cronologicamente não, sabe? É amadurecendo em consciência. Então, quando eu falo de maturidade, quando eu falo de crescimento e desenvolvimento pessoal, eu estou falando de elevação da consciência. Quando eu elevo a minha consciência, eu elevo a minha existência. Quando eu elevo a minha consciência, eu elevo a minha existência. E o elevar da consciência começa pela consciência de mim mesmo, da pessoa que eu sou. Isto é comunicação intrapessoal. Não é outra coisa. Então, a minha consciência sobre mim é a comunicação intrapessoal. E esta consciência se expande ou não na medida que eu me autoconheço, na medida que eu entro num processo de desenvolvimento pessoal. Mas aí é o rompimento quase do ego. Não, queridão, não é quase não. A gente está propondo um rompimento total. Porque o ego, queridão, se liga aí, na minha observação, tá? O ego, a personalidade, deveria realizar a sua alma. Também é. O pensamento sistêmico acredita nisso. O meu ego deveria, o papel do meu ego é realizar a minha alma. Só que não é o que acontece, viu, Daniel? Não é o que acontece. O ego da galera é um ego em si mesmado, é uma coisa individualista e cada vez mais. Por quê? Por causa da comunicação intrapessoal mal feita. Então, se eu começo assim, por exemplo, cada um por si, Deus contra todos, né? Como diziam os filósofos titãs, cada um por si, Deus contra todos. Isso é um tipo de Deus contra todos. Isso é um tipo de comunicação intrapessoal. Eu não estou falando para você, mas estou falando para mim. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, só para vocês entenderem os exemplos. Um dia eu tomei um susto com essa pessoa e claro que eu tirei ela da minha vida nesse momento, obviamente, né? Eu tive que fazê-lo, porque eu não tenho condição. Não, definitivamente não era nós pensamos tão diferentemente que a nossa trajetória se separou ali, né? Ela dizia assim, quando eu vou tomar qualquer decisão, ela dizia, eu penso assim, o que eu ganho e o que eu perco? Então vamos supor que eu dissesse assim, é o exemplo que eu estou dando da pessoa que eu conheci. Que interessante, a Malu é uma pessoa interessante. Sabe o que acontece? Eu vou dar em cima da Malu, vou dar um pé na bunda do Léo, vou dar um perdido no Léo. Léo é meu amigo, frequenta a minha casa, ele frequenta a minha casa. Aí, na cabeça dessa pessoa, ela dizia assim, o que eu perco, o que eu ganho? Eu perco o Léo. O que eu estou ganhando o quê? Eu estou ganhando a Malu. Então, tchau, Léo. É assim, a lógica é essa. O que é isso? É comunicação intrapessoal. É diferente de eu dizer para mim, aí é pensamento sistêmico, aí é uma coisa que não é individualista, é uma coisa que é sistêmica, que considera o todo. Uma merda dessa não vai passar na minha cabeça. Se passasse, eu diria, peraí, mas e o Léo? E as crianças? E os meninos, que são meus alunos, que são filhos deles? E aí? E a minha mulher? E a minha vida? Entendeu? Aí você considera o todo. Aí você sai do ego para considerar o sistema. O QI não precisa estar em paralelo com o que é. Queridão, presta atenção. QI é quociente de inteligência, ok? Não tem nada a ver com emoção isso. Tem muita gente inteligente aí que é idiota emocional, analfabeto emocional, ok? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que ideal é que você tivesse desenvolvimento do que tão expandido quanto o desenvolvimento do intelecto, né? Mas não é sempre assim que acontece. Em geral, não o é. Então, o que se nos dá? Na medida em que eu expando a minha consciência, eu saio de uma visão de mim mesmo egóica, individualista, por isso a pergunta do Daniel é muito boa. Eu saio de um modelo individualista de existir para considerar o todo. E quando eu considero o todo, eu sou uma pessoa melhor para o todo, cara. Opa, claro. Você acredita, queridão, uma pergunta que eu vou fazer, escreve aí para mim. Você acredita, você acha que uma pessoa que considera o todo, eu vou dar um exemplo aqui, só para você ver o que é pensamento sistêmico e o que é pensamento mecanicista. E como o ego engana a gente. Como a mente engana a gente. Como a mente tem, armadilhas, que você acha que você está conectado e, na verdade, você está desconectado do todo. Porque quando você evolui em consciência, qual é o caminho? Qual é o caminho da evolução da consciência? É me sentir conectado a tudo e todos. Einstein dizia isso. Peraí, isso é espiritismo, isso é macumba, Não, isso é ciência. Einstein dizia isso. Quando o homem, o ser humano, se percebe desconectado do todo, ele está sofrendo de uma ilusão de ótica da consciência. Einstein dizia isso. Então eu vou te perguntar uma coisa. Você acredita que uma pessoa que considera o todo, uma pessoa que considera o sistema inteiro, ela vai jogar lixo na rua? Escreve aí, vai ou não vai? Uma pessoa que se preocupa com as outras, no sentido de vou jogar lixo na rua, vou entupir o bueiro, vai chover, o bueiro vai ficar entupido e vai alagar a vida a casa do outro ali. Você acha que o cara que pensa nos outros, que pensa sistemicamente, vai jogar lixo no bueiro? Não, não vai. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você acredita que o sujeito que pratica culto afro-brasileiro é culto à natureza? Pelo menos é assim que eu aprendi. Aí esse cara vai lá na água, no dia 2 de fevereiro, ou no Réveillon, aí você
que cultua a natureza, cultua Iemanjá, você vai lá e joga um barco de madeira dentro d'água, joga aqueles vidro de perfume vagabundo, joga aquele espelho vagabundo. Você está pensando na natureza? Eu penso que não. Eu penso que não. É um pensamento individualista. Eu vou lá pedir uma graça para mim, ou vou agradecer uma graça que foi dada a mim, vou lá, jogo um barco dentro d'água, poluo as águas. Daqui a pouco tem tubarão, tem golfinho comendo pedaço de madeira, comendo plástico de espelho que eu jogo lá, comendo vidro de perfume vagabundo. Isso é pensar sistemicamente? Só que eles acham que é. Eles acham que é. Aí vai lá fazer uma oferenda lá na mata, aí acende uma vela, aí a vela queima, taca fogo na parada toda. E aí, faz como? Um dia eu fui tomar um banho de cachoeira, eu não tomo, eu bebo, faço uso, ou ingiro, ou me banho, ok? Só para você saber. Eu fui lá na cachoeira, quando eu cheguei lá, tinha uma galera de roupa branca, os caras passando umas coisas no corpo da pessoa, jogando aqueles sacos, sabe esses saquinhos como é que chama aqueles sacos transparentes? Esses sacos transparentes de cozinha. Aí o cara tirava o negócio, escuta, queridão, o que o cara fazia. Ele tirava o negócio do saco, né, passava no corpo da pessoa, jogava o saco dentro da água. E ele não estava sozinho não, tinha uma galera, tinha uns 10. Aí eu te pergunto, isso é pensamento sistêmico? Isso é uma comunicação intrapessoal mal feita, cara, mal, sabe, empobrecida, que não considera o todo, que não considera a natureza, que não considera... Então, na medida em que você avança em consciência, você necessariamente considera o todo, necessariamente você considera as outras pessoas, necessariamente você considera a natureza, necessariamente a ganância cai por terra, essa ganância que está destruindo o planeta aí. O queridíssimo Beto Guedes já falava isso na década de 70, final da década de 70. Terra, és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Então, estão maltratando a natureza, que é a nossa mãe, né, que nos dá com abundância tudo que necessitamos para viver, com fartura, e nós estamos destruindo por quê? Por causa da ganância. E a ganância é um processo do individualismo. Viu, queridão, queridona? Então, quando você eleva a sua consciência no sentido de você saber quem você é de verdade, você necessariamente vai se perceber conectado a tudo e todas. Uma pessoa que... Porque eu não sei se você acredita nisso, tá? Nós aqui acreditamos nisso, nós acreditamos num pensamento sistêmico. Uma pessoa que pensa sistemicamente, ela se percebe de novo, ela se percebe parte do todo. Ela não vai fazer mal a outra pessoa porque ela não conseguirá fazer isso. Ela não conseguirá, vai fazer mal, ela não conseguirá fazer mal a outro ser humano. Não dá para fazer, não dá, não é possível, ela não conseguirá fazer, porque vai doer nela. Então, queridão, queridona, deixa eu falar para você, quando você não é tocada pelo sofrimento de outro ser humano, tem alguma coisa errada com você. Com você não, na sua comunicação intrapessoal. Quando eu vejo um ser humano em sofrimento e aquilo não mexe com o meu coração, a minha comunicação intrapessoal está defeituosa. Vocês estão entendendo isso? Porque o outro tem a ver comigo, eu tenho a ver com o outro. A minha identidade se estabelece na minha relação com o todo. Eu acabei de dizer isso, e vice-versa. Então a relação que eu tenho com o mundo diz sobre mim, diz muito sobre mim. Então se o sofrimento do outro não me afeta, a minha comunicação intrapessoal está muito mal estabelecida, está muito empobrecida, está muito limitada. Porque na medida em que eu expando a minha consciência de novo e me percebo como de fato sou, imediatamente eu me percebo conectado. Imediatamente eu me percebo conectado, e da mesma maneira que eu não vou dar um tapa na cara do outro, porque isso não tem nenhum cabimento, da mesma maneira que eu não vou ferir o outro com palavras ou com atitudes, eu também não vou jogar um lixo no bueiro, eu não vou jogar o barco dentro d'água. O cara chega lá com a garrafa de champanhe, joga a garrafa dentro do mar e está dizendo que está tudo beleza. Então você vê como é que é a incongruência de uma comunicação intrapessoal mal feita? Perguntas. Eu tenho dica para dar aqui, eu vou ensinar uma técnica para você melhorar sua comunicação intrapessoal e expandir a sua identidade. Esse problema, não tem um medo por trás de todos esses problemas? Que problemas, Daniel? A que problemas você se refere? Tem perguntas? Distorção do culto. Por que existe uma distorção do culto original? Porque é uma falha de comunicação intrapessoal, você entende isso? Aí você diz assim, Deus é amor. Para quem acredita em Deus, né? São exemplos só que a gente está trazendo, tá, gente? Não é discurso religioso, pelo amor de Deus, não tem nada com religião de ninguém, nem quero saber. Deus é amor. Deus é amor, mas aí o sujeito passa ali, o sujeito é de outra religião. Eu taco pedra nele e falo mal dele. A minha filha tinha uma coleguinha, que minha filha está com 16, ela tinha uns 7 talvez, viu uma menininha morar aqui na rua. E elas ficaram amigas. Aí a Duda foi fazer um aniversário, cujo tema do aniversário era Halloween. Halloween, queridão. Aí o que aconteceu? A Duda convidou a menininha e convidou a família. E aí a menina não veio. Não só não veio, como nunca mais se relacionou com a Duda. Cortou relações com a Duda. Porque a menininha, por questões de crença religiosa, acredita que Halloween é coisa do Satanás. Aí acabou a conversa.
Comunicação intrapessoal. Deus é amor, mas eu rejeito o outro que pensa diferente de mim, eu rejeito o outro que tem uma religião diferente da minha, eu excluo o outro que tem uma orientação sexual diferente da minha, eu excluo o outro que tem um modelo de casamento diferente do meu. Isso não é incongruente? É incongruente. Isto é comunicação intrapessoal. Então, quando há uma deturpação do culto, o problema não é o culto, o problema é que há uma deturpação na comunicação intrapessoal. Paulo está perguntando aqui, exemplo de comunicação interpessoal. Eu com a minha mulher, eu com você, você comigo, isso aqui é uma comunicação interpessoal. Comunicação interpessoal é a minha comunicação com tudo e todos fora de mim, até com Deus. Relação com Deus, comunicação interpessoal. Relação com o meu cachorro, comunicação interpessoal. Relação com os meus filhos, interpessoal. Tudo fora de mim é inter, tudo dentro de mim é intra. Não se importar com os outros tem a ver com medo? Muito pelo contrário, eu acho que entendi. Se eu entendi, ok, senão você me corrija, tá, Daniel? Eu já achei aqui. Penso que o problema de haver problema de comunicação é medo de si mesmo e da própria vida. Cara, é medo de você ser rejeitado pelo outro, entendeu? Quando a gente baliza a nossa autopercepção com base no olhar do outro, é medo de ser rejeitado pelo outro. Ou a culpa de não se enquadrar na expectativa do outro. Tudo isso é comunicação intrapessoal. Ah, Tamer, mas o medo não é uma emoção? Claro que é uma emoção, mas o medo é uma emoção fruto de um diálogo interno. O medo é uma emoção fruto de uma percepção. O que é percepção? Comunicação intrapessoal. Então eu olho, alguém olha aqui para mim e diz assim, porra, que legal a live do Tamer, puta, que legal, sensacional. Isso é um tipo de comunicação intrapessoal. Aí vem outro e diz, mas que merda. Careca não fala coisa com coisa, não fala olé com olé. Também é comunicação intrapessoal. Agora, o que isso tem comigo? Nada. Tem a ver com a percepção do outro. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu estou dizendo. E porra, se o outro acha bom ou acha ruim, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. Entendeu? Ah, não, o outro achou que eu falei uma maior bobagem, então eu vou falar outra coisa. Eu vou falar agora que se eu der pedrada no outro, comunicação interpessoal tá tudo certo. É melhor comunicar. Não posso, cara. Acho que eu tô correndo, eu tô, como é que chama? Eu tô empolgado. Eu fico empolgado quando eu falo dessas coisas. Convido os seus amigos aí, eu vou beber uma água, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar uma técnica para você expandir a sua identidade e melhorar a sua comunicação intrapessoal. Dá tempo de você convidar a galera que você ama aí para aprender com a gente e levar a sua consciência e sua existência junto com ela. Qual a comunicação intrapessoal que mais normalmente a gente erra e não percebe? Esteban, não existe mais de uma comunicação intrapessoal, só existe uma. Comunicação intrapessoal é a minha comunicação comigo mesmo. E o que a gente não percebe? Em geral, tudo. Porque aquilo que você... Bota uma coisa na cabeça, queridão. A sua autopercepção tem a ver com o seu nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Relativamente proporcional. Por que o autoconhecimento, por que o desenvolvimento pessoal é inerente, é necessário, é essencial para a felicidade, para a bem-aventurança, para a autorrealização, para a plenitude de vida? Por quê? Porque eu vou me dar conta dos meus pontos cegos, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu devo potencializar, onde eu estou, para onde eu vou. Então, toda a minha direção de vida, a minha atitude de vida é definida pela minha autopercepção, que é fruto do meu autoconhecimento. O aprimoramento dessa comunicação não nos confronta com nossas falhas, por isso é tão difícil. Cara, Carol, difícil é um significado, tá? É uma crença. Para mim não é nada difícil, é fácil. Difícil para mim é ficar na merda. Difícil para mim é você ficar aquele réptil que eu era e você não melhorar. Isso é que é difícil, né? Agora você tem toda a razão. Eu acabei de falar isso. O aprimoramento dessa comunicação intrapessoal vai confrontar você com as suas falhas, o que é muito bom. Por quê, Tânia? Porque a falha é o casulo. A falha é o condicionamento. Então, se eu não elimino a falha, eu não cresço. Se eu não elimino a falha, eu não evoluo. E a evolução e o crescimento são necessidades emocionais humanas. Aquilo que na natureza não cresce é cortado fora, morre. Então, a pessoa que não cresce, que não evolui, morre por dentro. Muitas pessoas, por exemplo, mudam de carreira. Por quê? Porque elas percebem que chegaram onde podia chegar, não tem como evoluir. Aí o cara muda de carreira, porque ele não aguenta ficar naquela situação em que ele não evolui. Entende, queridona? Então, eu não consigo transformar aquilo que eu não conheço. Então, identificar falhas é absolutamente necessário para que eu possa transformar. Eu não transformo aquilo que eu não conheço. É como se fosse opinião própria. A aceitação pessoal tem muito a ver, né? Sim, Paulo, aceitação pessoal tem a ver com como você se percebe, se aceitar do jeito que é. Perfeito, atenção, me aceitar do jeito que sou. Mas atenção no que eu vou dizer, a gente precisa clarear o conceito. Me aceitar do jeito que eu sou não é sentar o rabicó aqui e dizer assim, sofrer da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não é isso. Me aceitar do jeito que eu sou é viver a minha verdade hoje para viver uma verdade melhor amanhã
e depois da manhã viver uma melhor ainda, expandindo a minha consciência para que possa um dia perfeito chegar. Para que eu deixe de ser lagarta e um dia seja uma borboleta melhor delas. Quero dizer, a melhor daquelas que eu posso ser. E ajudar a melhorar o mundo. Essa é a parada. Então não é me aceitar do jeito que eu sou no sentido da estagnação. Não. É no sentido de uma dinâmica de evolução, de uma dinâmica evolutiva. Helder, queridão! Uma resposta que ainda não encontrei. É possível me conhecer 100%, haja vista que estamos em constante mudança? É uma pergunta inteligente vinda de um cara como você, eu não podia esperar outra coisa. Queridão, plenamente 100%, quem sabe um dia. Porque se eu me conhecesse 100%, eu não estava aqui nessa situação, eu estava noutra. Entende, queridão? É exatamente a falta dessa percepção em 360 graus, vamos chamar assim, que me impede de dar um salto quântico. Então eu estou me conhecendo um pouco a cada dia e melhorando um pouco a cada dia. Se eu tivesse a capacidade de ter uma autopercepção 360 graus, eu dava um salto quântico. Eu saía do réptil que eu sou, entendeu? Eu saía de lagarta a borboleta sem passar pelo casulo. Isso não é possível. E nem é necessário. Porque, queridão, eu vou falar uma coisa para você em resposta à sua pergunta e à da queridona Carol. O que a gente precisa aprender quando a gente fala de desenvolvimento pessoal? A gente precisa se apaixonar pelo processo. Entendeu? Essa história de desenvolvimento, por que as pessoas são enganadas? Por que tem uma série de profissionais de ajuda enganando os outros, dizendo que a mudança é rápida? Porque as pessoas não querem viver o processo, elas querem uma mágica. As pessoas acham que são Harry Potter. Vou pegar aquela varinha, pá, e vai dar a mágica. Porque as pessoas não querem viver o processo, porque elas acham que o processo é demorado, que o processo é doloroso, que o processo leva tempo. O prazeroso é o processo, gente. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é um processo de todo dia, como a Raquel disse sexta-feira aqui, é um processo que não tem fim, é um processo eterno. Enquanto eu estou vivo, eu estou me desenvolvendo. Enquanto eu estou vivo, eu estou sabendo um pouco mais de mim. Enquanto eu estou vivo, eu estou aprendendo um pouco mais de mim. Assim é a vida. Então, se alguém está dizendo para você que autoconhecimento é rápido, que é tudo muito rapidinho, que é tudo muito facinho, que é tudo... Isto é mentira. Mas é o que as pessoas querem ouvir. É o que as pessoas querem ouvir. Eu lamento dizer isso para você. Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas também nem é o meu. Mas por que esses caras dizem que as pessoas querem ouvir isso? Então, é possível. Tanto que eu estou no processo há tantos anos, meus alunos, alunas, e cada um tem o seu processo. A jornada é a mesma, vai todo mundo para o mesmo lugar. O que eu ensino a um, eu ensino a todos. O conhecimento é o mesmo que eu transmito aos meus alunos. Agora, cada um aplica no seu tempo, cada um se descobre no seu tempo e cada um faz uma descoberta diferente. Por quê também? Porque cada um é cada um, porra. Eu sou eu, você é você, o outro é o outro. Aquilo que eu preciso aprender, desenvolver e melhorar é diferente do que você precisa aprender, desenvolver e melhorar. Aquilo que eu preciso potencializar é diferente do que você precisa potencializar na sua vida. É assim que acontece. Então a gente precisa se apaixonar pelo processo, porque o processo do desenvolvimento pessoal é maravilhoso, bicho. É maravilhoso. Não há outra coisa não há outra maneira de você ser uma pessoa feliz, realizada, plena. Não é possível. O segredo está na caminhada. Exatamente. É aquela lógica, todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer ser carvão. Exatamente. O Helder está perguntando aqui o que já envolve questões espirituais nesse caso. Queridão, a espiritualidade é inerente ao ser humano. Eu não estou falando de religião, ok? São coisas muito diferentes. A espiritualidade é um processo natural inerente ao ser humano. Você quer ver o maior exemplo de espiritualidade? O que é espiritualidade nas empresas? Espiritualidade nas empresas é a relação entre as pessoas. O que é espiritualidade na vida do ser humano? É a relação dele com o mundo, com as outras pessoas. Entendeu? Essa espiritualidade que considera o ser humano com Deus apenas, ele e Deus, tem alguma coisa errada. Porque Deus está conectado com tudo e com todos. Então eu estou só com Deus e o resto, onde é que fica? Isso não é espiritualidade, isso é religião. Religião é outra coisa. Religião não tem compromisso com desenvolvimento pessoal. Religião tem compromisso com crença, com dogma. O que está tudo certo, não tem nada de errado. Cada um no seu cada um. Agora, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Processo até deixarmos esse corpo corruptível. Eu não sou só apaixonado como amo esse processo e obrigado por me inserir nesse processo. Eu vou dizer mais, viu, Helder? Eu acredito que vai além desse corpo. Eu acredito que esse corpo é uma roupa que um dia a gente abandona e veste outra. Do jeito que eu tô com essa camisa aqui e vou botar agora para lavar e vou vestir outra amanhã, entendeu? É assim que eu acredito. Então, por isso que para mim o desenvolvimento pessoal não termina nunca. Salve, Vitor! Gente, técnica para você expandir a sua comunicação intrapessoal e expandir a sua identidade. Você vai escolher um dos papéis que você desempenha na vida. Por exemplo, eu sou pai, sou marido, sou professor, sou mentor, sou filho, sou aluno, sou um buscador. Então você escolha um papel que você desempenha na sua vida. Então você que é mãe, você que é filha, você que é pai, você que é filho, você que é esposa, você que é marido, você que é namorado ou namorada, você que é filho, é filha, você que é
profissional X, né? Sou advogado, sou médico, sou gari, Aí você vai se perguntar, como você se vê nesse papel? Por exemplo, eu tive um queridão aqui, esqueci o nome dele. Eu, para nome, sou péssimo, tá, gente? Eu nunca vou esquecer a sua fisionomia. Nome eu não garanto. Nome e caminho de casa, eu erro toda hora aqui. A Raquel ri, mas é verdade. Ela é o copiloto. Se ela andar comigo, ferrou. Eu chego na casa dos outros, não chego nem em casa, não sei chegar em casa. E eu nem me preocupo com isso, que ela tá do lado, então ela me conduz. Por exemplo, teve um queridão que chegou aqui outro dia e disse assim, eu fui um marido abusivo e eu quase destruí a minha família, disse ele aqui. Então como é que você se vê nesse papel de marido, por exemplo? Eu sou um marido, por exemplo, fiel, companheiro, sei lá, sou uma esposa fiel, companheira, como é que chama? Possessiva ou submissa, sei lá. Eu sou um pai compreensivo, eu sou um pai parceiro dos meus filhos, ou sou um pai ausente, ou sou uma mãe rigorosa. Como é que você se vê? Escreve. Escreva isso. A outra pergunta, esta autoimagem é positiva para você? Não é o que os outros dizem de você. Não é isso. Como é que você se percebe neste papel? A sua autopercepção é positiva? Em caso positivo, você vai relacionar 3 coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais, para potencializar essas características que você relacionou. Eu vou repetir. Em caso positivo, você vai relacionar 3 coisas que você pode fazer já, hoje, agora, para potencializar, para melhorar ainda mais a sua autoimagem fortalecida, positiva. Ou, se a sua autoimagem for negativa. Então, de novo, não é o que os outros dizem, é como eu me percebo. É uma questão de, quando eu digo auto é de mim mesmo. Autoimagem, autopercepção, autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo, percepção de mim mesmo, conhecimento de mim mesmo, imagem que tenho de mim mesmo. Se sua autoimagem é negativa, você vai relacionar 3 coisas que você pode fazer para transformar para melhor a sua autoimagem. Então, eu vou repetir a técnica, anota aí. Depois você pode fazer com todos os outros papéis que você desempenha na vida, porque ninguém aqui é esquizofrênico, mas nós temos papéis diferentes na vida. Claro, como pai eu sou um, como marido eu sou outro, como professor eu sou outro. Ah, também, como assim? Como assim, bicho? Que eu não posso me comportar com a minha aluna do jeito que eu me comporto com a minha mulher. Eu não posso me comportar com a minha mulher como eu me comporto com a minha filha e vice-versa. É simples assim. É simples assim. Eu tenho valores e crenças relacionados à minha relação conjugal que são diferentes da minha relação com a minha filha, porra. Tem que ser. Eu tenho que ter um conjunto de crenças e valores diferentes com a minha aluna, com o meu aluno, do que eu tenho com a minha mulher, porra. Com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. É assim que funciona a vida. Então você vai escolher um dos papéis que você desempenha na vida. Agora, deixa eu te dar outra dica, tá? Se você está desempenhando algum papel que você não escolheu, este não é você. Escolheram para você. Aí você está enrolado, tá enrolado. Aí o buraco é mais embaixo, não vai dar para entrar nessa questão aqui agora. Mas há pessoas desempenhando papéis na vida que não escolheram, que lhes foram impostos. O chamado condicionamento. Eu estou partindo do princípio que você vai escolher um papel que você escolheu para a sua vida. Eu escolhi ser pai, não foi um aborto da natureza. Eu escolhi, estou escolhendo ser casado. No dia que eu escolher, se escolher não ser solteiro, acaba o casamento. Então são escolhas que você vai fazendo devida, com base no que é importante para você, com base no que faz sentido para você. Então escolha um dos papéis que você desempenha na vida. Como você se enxerga nesse papel? Qual é a sua autopercepção? Qual é a sua autocompreensão? Qual é a sua autoimagem neste papel? Escreva, relacione, escreva. Se esta autoimagem for positiva, você relacionará 3 coisas que você pode fazer para melhorar ainda mais, potencializar esta sua autoimagem positiva, esta sua... Quando eu falo de autoimagem, queridona, eu estou falando de identidade. Quando eu digo quem é você como pai, quem é você como mãe, quem é você como filho, quem é você enquanto esposa, quem é você enquanto aluno, enquanto professor, eu estou falando de uma identidade, uma noção de si. Você entende isso? Então, essa sua identidade é positiva ou é negativa? É positiva. Relaciona aí 3 coisas que você pode fazer para potencializar ainda mais, expandir ainda mais essa identidade positiva. A identidade é negativa, tá? O que você pode fazer? 3 coisas, relacione 3, que você possa fazer para transformar essa identidade negativa em positiva. Você pode ver isso hoje. É só você sentar o rabicó, ter esse comprometimento de pensar o tempo necessário, consultar o seu coração, não é o coração dos outros, nem o pensamento dos outros. Consulte o seu coração, faça uma auto-reflexão e transforme. Porque aquilo que você faz tem a ver com a pessoa que você é. Então eu vou dizer para você um segredo. Isso é simples. Então quando a galera diz que é rápido, não é rápido, mas é simples.
Aquilo que você faz tem a ver com a pessoa que você é. Significa dizer o seguinte: você pode transformar a sua identidade para mudar como você se comporta e você pode mudar o seu comportamento para transformar a sua identidade. É. O que for mais fácil para você. Você tem que ir pelo caminho mais fácil para você. É que nem fazer atividade física. Qual que você gosta? Eu não suporto academia, então não é possível. Tá certo? Também não gosto de academia. Eu gosto de nadar, então vai nadar. Procure a maneira melhor para você. Ou você transforma a sua identidade, ou você transforma o seu comportamento para transformar a sua identidade. Agora, se você quer elevar a sua consciência, o seu nível de existência, escreve aí Livres do Casulo, hashtag Livres do Casulo. Livres do Casulo são as pessoas que estão saindo do condicionamento, trocando o condicionamento de uma vida empobrecida e limitante pela liberdade de ser. Então, o movimento Livres do Casulo é um movimento que a gente criou aqui para pessoas como eu e você que querem viver a liberdade de ser quem são. Porque eu busco a cada dia ser quem sou, com todos os desafios que isso significa, que isso implica, e com todo o potencial que isso implica. Viu, queridão, queridona? E juntos, eu e você, completamente transformados, vamos transformar o mundo. Vamos levar essa semente de transformação às outras pessoas, para que elas saiam do condicionamento e possam viver a sua verdade hoje, para que elas possam transformar a sua vida hoje, livres do condicionamento que o mundo impõe, livres do condicionamento que a sociedade impõe, livres do condicionamento que a religião, que a escola e que a família impõem. Livre para ser quem você é. E toda pessoa que é livre para ser quem é, se liga no que eu vou dizer. Se liga, porque eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. No dia que a gente eleva a nossa consciência e se dá conta de quem é, a gente não tem nenhum problema em aceitar o outro como ele é. A nossa dificuldade de aceitar o outro como é está no fato de que nós não nos percebemos como somos. Também. Quando eu, na minha condição de ser, me incomodo com a condição de ser do outro, significa que eu estou condicionado. Eu estou operando segundo um condicionamento. O racismo é um condicionamento. O sexismo é um condicionamento. A homofobia é um condicionamento. O machismo é um condicionamento. Todos esses ismos são condicionamentos. Então, quando eu me percebo como sou e me aceito como sou, neste momento eu estou comprometido com a minha evolução e neste momento eu acolho o outro do jeito que ele é, na condição de ser dele, porque isso não me afeta em nenhuma hipótese. Eu não tenho nenhum problema em aceitar o outro, desde que eu me aceite. Por isso que a comunicação interpessoal depende da intra, entende? Foi o que eu falei no início. Quando a minha comunicação intrapessoal está bem estabelecida, a minha comunicação com o outro não tem problema. Não tem nenhum problema em aceitar o outro desde que eu me aceite. No momento que eu me aceito, o outro não é um problema. Quando o outro é um problema, o problema não é o outro, não está no outro, o problema está em você. Quando a condição de ser do outro é um problema na sua vida, para de olhar para o outro e olha para você. Olha para a pessoa que você é, encontre-se dentro de você, encontre-se na sua vida, aí o outro vai deixar de ser um problema imediatamente. Então eu vou repetir o que eu estou dizendo, que é muito sério. A dificuldade do ser humano de aceitar o outro está na incapacidade do ser humano de perceber-se a si mesmo. Quando a condição de existir do outro me afeta, me incomoda, significa que eu estou operando, eu estou agindo, eu estou funcionando, movido por um condicionamento, motivado por um condicionamento. E se você está condicionado, condicionada, se você está vivendo segundo um condicionamento, se você está operando segundo um condicionamento, se você está funcionando segundo um condicionamento, significa que você não é uma pessoa livre. E quem não é livre é escravo. Escravo de quê, Tamer? Do condicionamento. Se você não é livre para ser quem você é escravo do condicionamento, que um dia impuseram a você. E talvez você nem saiba que o é. Esse é que é o problema que falou aquele dono, acho que a Carol perguntou agora há pouco e eu respondi. A imensa maioria das pessoas é condicionada e não sabe que o é. Como é que você transforma o que você não sabe que é? Então, em vez da gente ficar discutindo essas coisas que a sociedade discute aí, tem que aceitar, tem que acolher, tem que isso, tem que aquilo, é muito simples. É só você elevar sua consciência. Quando todo ser humano elevar sua consciência, se perceber na sua vida e ser quem realmente é, os problemas da sociedade acabam. Pelo menos os problemas da relação interpessoal, dessa relação que a pessoa tem com os outros. Desse problema que tudo no outro é uma problematização. A gente está nessa fase do uns contra os outros. Tudo é problematização no mundo hoje. Tudo. Por quê? Porque está todo mundo que nem barata voa, só tem lagarta, ninguém sabe de si, ninguém sabe o que está fazendo no mundo, ninguém sabe o que veio fazer aqui. E aí a condição de ser do outro é um problema. A sexualidade do outro é um problema, o casamento do jeito que é do outro é um problema, a casa que o outro mora é um problema, a religião do outro é um problema, tudo do outro é um problema. Se a condição de ser do outro te incomoda, queridão, queridona, o problema não é o outro, o problema é a sua comunicação intrapessoal, é a sua incapacidade de se perceber, de perceber a pessoa que você é. Vai deixando sua pergunta, eu vou embora agora. Clica aí no link do perfil, clica no link da bio para você entrar no meu canal de conteúdo exclusivo, meu canal VIP. E quarta-feira eu estou de volta com outra live de conteúdo. Se fez sentido para você, escreve aí, hashtag Livres do Casulo. Convida a galera que você ama, quem você quer bem,
para assistir, porque essa live vai ficar gravada aqui no meu IGTV. E a sua oportunidade é minha de transformar mais corações, transformar mais mentes, transformar mais pessoas, elevar o nível de consciência e existência dos seres humanos. Falou? Tamo junto, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente falou, nosso tema foi Na Vida Tudo é Comunicação. A gente aprendeu o que é e o que não é comunicação, por que ela é importante, o que fazer e evitar para se comunicar bem. E eu ensinei uma técnica para você expandir a sua identidade. E isso é muito importante para que você possa ser a pessoa que você é. Isto é muito importante para que você viva a liberdade de ser quem é. Isto é muito importante para que você se livre do casulo do condicionamento e seja o que há de melhor em você, que é a pessoa que você é. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, muito axé na sua vida, luz e paz. Valeu!